Bom dia, pessoal, tudo bem? Gente, hoje nós vamos dar continuidade na aula e a gente está trabalhando o gênero textual, folhetos e panfletos dentro do texto publicitário, tá bom? Só que hoje nós vamos ter uma aula mais prática. Vocês observaram aí que eu já montei um circuito, né? Nós vamos trabalhar com rotação por estação e em cada mesada, em cada bancada, na verdade, nós temos um texto para ser analisado por vocês. Tem toda uma comanda para vocês desenvolverem, passando o tempinho de trabalho aí, e depois vocês vão elaborar um texto publicitário, um folheto, para a gente socializar na sala. Tudo bem? Então, olha, para que vocês consigam, pelo menos, né, ter uma segurança maior, vamos retomar aí os objetivos da aula. Nós vamos identificar as características do texto publicitário. Lembra que a gente já fez isso em exercícios da aula passada? Nós vamos também identificar e analisar como esses jogos de palavras, como se utiliza os jogos de palavra, como os verbos foram empregados, em que tempo eles estão, qual é o tempo verbal usado para esse tipo de texto. Nós vamos trabalhar isso, né? Nós também vamos retomar um pouquinho o conceito do texto publicitário. Então, gente, eu trouxe para vocês para servir de apoio para o que vocês vão fazer hoje. Mas vocês já têm essa anotação no caderno e estudamos isso na aula passada. Então, eu só estou retomando com vocês, tá? O que é, então, o texto publicitário? Olha, tá tudo marcadinho aqui, né? No texto publicitário, eu tenho a intenção de convencer o meu leitor, né, de persuadir o meu leitor, ou informando sobre algo, ou fazendo com que ele adquira um produto que eu estou ofertando, que eu estou oferecendo. Então, a função apelativa, ela tem que ser assim, muito bem elaborada. A gente não falou na aula passada que o bom vendedor é aquele que tem uma articulação, aquele que consegue convencer o cliente? É isso que nós vamos fazer agora. Então, as propagandas, os folhetos, eles têm essa intenção. Nós já vimos isso na aula passada. Falamos também da linguagem utilizada, a linguagem apelativa, né? O uso do tempo verbal é importantíssimo. Falamos também dos recursos verbais, utilizam os recursos multimodais, textos multissemióticos hoje estão sendo muito utilizados para isso, né? O jogo de palavras, a intertextualidade de um folheto, de uma propaganda para outra. Só estou retomando com vocês o que a gente viu na aula passada, bem detalhado, tá bom? O foco do conteúdo, olha, isso vai ficar exposto para vocês, né? A diferença entre publicidade e propaganda foi o que nós vimos também na aula passada. E agora a gente vai começar então para a aula prática. Vimos esses exemplos aqui, olha, só para refrescar a memória de vocês. Lembram desse folheto aqui? Mostre que você é estudante sangue bom. Doação de sangue e cadastro para doação de medula óssea na FENOA. Gente, prestando atenção, existe jogo de palavras aqui? Olha um texto bem escrito, ele vai convencer, né? Agora na prática então. Então nós temos a comanda aqui, ó, com vocês. Viram aí os circuitos em grupos de 5, vocês vão passar por cada banca, por cada circuito, vão olhar esses folhetos que estão aí, analisar cada um deles com todas as anotações que vocês já fizeram durante a aula passada. E depois vocês vão então, olha, fazer as seguintes anotações. Como os verbos estão utilizados, qual o sentido desse verbo, é denotativo, é conotativo? Tempo verbal utilizado, existe ambiguidade aí? Nota-se intertextualidade? No último circuito, vocês vão elaborar uma propaganda que poderá conter aí todas as informações diante do que vocês já viram, tá bom? E no final a gente vai socializar, ok? Mãos à obra!